Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias, Senhor, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor te abençoe ao entrar, ao sair, ao sentar, ao levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda a honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam atentos à voz do Espírito Santo neste dia de hoje e que você possa estar no centro do querer daquele que vive, daquele que reina. Jesus te ama e Ele pode mudar a tua vida. Que o Senhor possa falar contigo através da sua própria palavra, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Amém? Vou deixar o meu recado. Irmão, deixa o seu like. Não esqueça de deixar o like. Dá o like. O teu like vai nos ajudar a ter visibilidade, a alcançar vidas. Você que tem ouvido, tem sido abençoado pelos conteúdos desse canal, compartilhe essa mensagem. E você que tem visto, ouvido, tem sido abençoado, mas ainda não se inscreveu, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. O propósito desse canal é fazer o ID do Senhor, elevar a palavra a toda criatura, é fazer com que o nome do Senhor seja conhecido nos quatro cantos deste mundo, porque o Senhor é Rei, Santo, Poderoso, Deus conosco. Ele é poderoso para fazer na nossa vida muito mais além do que pedimos e pensamos. Jesus disse que ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Então o intuito aqui é fazer conhecido o nome daquele que vive e daquele que reina. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Deus, Deus único e verdadeiro, Deus suficiente para transformar a nossa causa, a nossa vida e a nossa história. O Senhor te ama e Ele quer mudar a tua vida. Se renda aos seus pés, se coloque à disposição, busque a sua presença. Seja um instrumento do Senhor por onde você passar. E que essa palavra do dia de hoje venha direto ao teu coração como resposta de Deus, como palavra viva, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor na sua vida. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Hoje a palavra se encontra no livro de 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ainda em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que em vós foi evangelizada. Glória a Deus. Que essa palavra venha direto ao nosso coração do dia de hoje. E eu quero hoje fazer uma enfatização
justamente no versículo 16, que diz: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Deus nos pede a santificação, a separação do mundo. Não é a perfeição, não é sabermos tudo, fazermos tudo, sermos melhores, acima da média em todo o tempo. Não, Deus não quer perfeição, porque se fosse assim ele teria nos feito como os anjos. Ele quer santificação. A santificação significa separação. Ele nos tirou, nos resgatou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou do mundo. Ele nos tirou da podridão do inferno. Ele nos tirou dos vícios, da mentira, do engodo, do engano. Aonde nós estávamos? Como nós estávamos, e nos transportou das trevas para a sua gloriosa e maravilhosa luz. E isso para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância em Cristo Jesus. Porque o Senhor, quando veio a este mundo, ele se doou, ele se entregou na cruz do Calvário. Foi para tomar o meu e o teu lugar. E quando ele toma o meu lugar, o teu lugar naquela cruz, ele paga a nossa dívida. Ou seja, ele nos reconcilia com o Pai. Ele nos coloca de novo alinhados com Deus. Através de Jesus, nós somos salvos. Através de Jesus, nós somos transformados. Através de Jesus, nós somos santificados. Mas aquele que conhece a Deus, querido, aquele que se rende aos pés da cruz, aquele que confessa Jesus como o único suficiente Salvador, ele tem que recebê-lo como seu Senhor, em obediência e buscar a sua face em todo o tempo. E saber que Jesus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E quando nós nos posicionamos na sua presença, ele é fiel para cumprir toda a sua palavra. Mas ele requer e ele pede nós, sede santos como eu sou santo. E muitas das vezes nós achamos que a santidade é uma perfeição, é ser perfeito. Ninguém, querido, sobre a face da terra conseguirá ser perfeito, porque nós somos tendenciosos ao pecado, nós somos maliciosos. Quando Adão desobedeceu a Deus e caiu, ele deixou intrínseco em nós a marca do pecado. Então, nós somos tendenciosos. A nossa capacidade de fazer o mal, ela fala muito mais alto do que a nossa capacidade de fazer o bem. Por isso que o bem tem que ser aprendido, tem que ser praticado, tem que ser exercitado todos os dias. Mas nós precisamos aprender, querido, a sermos dependentes da graça e da misericórdia daquele que vive e daquele que reina. Por isso requer abdicação, renúncia, compromisso, posicionamento, fazer a vontade, servir o propósito. Quando Deus nos chama, quando Deus nos resgata do lamaçal do pecado, é para que a nossa vida seja transformada. Mas nós não vamos ficar de braços cruzados, fazendo o que quer, quando quer, como quer, onde quer. A nossa mudança radical é espiritual, é a mudança de comportamento. Nós deixamos de sermos como éramos, falarmos de coisas que não têm nenhum sentido, nenhuma, como é que eu vou dizer aqui, nenhum valor, e passarmos a glorificar o nome do Senhor. Ele quer que haja mais dele em nós. Quando Jesus nos convidou a segui-lo, ele disse: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E essa convocação foi para aquele que quiser. Jesus não obriga, Jesus não se impõe, ele simplesmente está à porta e bate. E quando nós abrimos a porta do nosso coração para que ele adentre, ele recebe do que temos, ele nos recebe como estamos, mas ele não permite que ficamos com ele da mesma forma o tempo todo, porque tem que haver mudança, porque quanto mais você se aproxima da luz, mais você se vê como pecador, como enganador, como mentiroso, como fraudulento, e mais você entende que a sua pequenez diante daquele que vive e daquele que reina. E o Senhor é misericordioso para sarar, para perdoar os pecados, para transformar a nossa mentalidade cativa, para descauterizar a nossa mente deturpada nas tradições do passado, nas tradições familiares, e Ele nos mostra o caminho da salvação, que é andar segundo o seu princípio, o seu propósito, que é fazer e servir a sua vontade aqui sobre a face da terra. Quando nós nos rendemos ao Senhor e confessamos Ele como o nosso único e suficiente Deus, nós confiamos no seu poder, nós confiamos na sua palavra. Passe o que passar, que venha tempestades, que venha batalhas, que venha ventos, que venha problemas, que venha situações e adversidades.
nós confiamos no Senhor, nós mencionamos o nome do Deus vivo, nós buscamos a sua face, nós firmamos o nosso passo na sua presença, porque ele não mentiu, ele não enganou, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Nós precisamos crer nessa palavra e nessa promessa. Nós precisamos entender que enquanto estivermos sobre a face da terra, iremos passar por adversidades, por problemas, por situações e situações, mas em todas elas nós confiamos e mencionamos o nome do Senhor. Quando Ele nos convida a estar na sua presença, Ele nos convoca a separarmos daquilo que não edifica, daquilo que não santifica, daquilo que não traz vida, daquilo que não serve, daquilo que só nos arrasta para o pecado, só nos leva para a perdição, só nos tira da visão de Cristo. Por isso que nós temos que mudar a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa atitude, porque quanto mais nos aproximamos dele, mais nos parecemos com ele. E quando é que nós nos parecemos com ele? Quando nós buscamos o conhecimento da sua verdade, da sua palavra, e andamos segundo os princípios do seu querer, e ele vai nos mostrando o caminho pelo qual devemos andar, porque ele é Senhor e ele é Deus, e ele transforma nossas vidas. E eu quero pedir você nessa manhã, que você que entregou a sua vida para Jesus, está passando por adversidade, por situações nas quais você não está entendendo, eu quero te dizer: confia no Senhor, se posiciona na presença do Senhor, se separe do mundo, saia de tudo aquilo que te impede de estar na presença do Rei, e busque a face do Senhor, busque fazer, servir e andar no seu propósito, porque Jesus disse, querido: eu sou o caminho. Não há caminhos que levem a Deus, ele é o caminho. Eu sou a verdade, ele é a verdade que cura, a verdade que salva, a verdade que liberta, e ele é a vida que em nós agora vai jorrar para a vida eterna, porque vem dele, porque nós pertencemos a ele, estamos nele e buscamos o seu querer, o seu mover e o seu fazer. Essa palavra o apóstolo Pedro estava exortando para que tivéssemos em santidade, para que fôssemos santos, como o Senhor disse que ele era. E a santidade, querido, é ser separado, é não fazer mais parte do que contamina a alma, é não fazer mais parte daquilo que desagrada a Deus, é não tomar decisões que vão te afastar da presença do Eterno. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, dê atenção àquilo que Deus está colocando no seu coração. Tudo aquilo que tem impedido você de servir, de se dedicar, de se posicionar em Cristo Jesus, abre mão, se posicione, receba o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Ele te ama, ele não quer que você pereça, mas ele quer que você tenha vida e vida em abundância. E isso só acontece quando nós entregamos a nossa vida em suas mãos, quando nós o confessamos como Senhor e como Deus. Jesus te ama e ele pode, quer mudar a tua história. Cabe a você se posicionar nele, por ele e para ele. Que essa palavra venha ao teu coração no dia de hoje como um bálsamo, como uma resposta de Deus naquilo que você tem orado e clamado ao Senhor. A minha oração é para que ela entre no teu coração e inunda a tua vida de paz e alegria, porque eu sei que o teu Redentor vive e a seu tempo ele se levantará ao seu favor. Posicione-se nele, busque o seu querer, busque a sua face, busque a sua presença. Jesus é Senhor e Deus, e ele vai abençoar a tua vida, a tua casa, a tua história. Amém? Creia no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não entregou a sua vida para ele, confesse como seu Senhor e Salvador. Entregue a sua vida, busque a sua face, se posicione na sua presença, porque ele lhe ama e vai e pode mudar a tua história. Amém? Fica na graça e na paz. Você que tem ouvido as mensagens, obrigado. Deixe seu like vai nos ajudar a ter visibilidade. Compartilhe essa mensagem com aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. A sua inscrição vai nos ajudar a alcançar vidas, a fazer o ID do Senhor, a estarmos levando a palavra a toda criatura. E tenha um dia abençoado, cheio da graça, do poder e da misericórdia daquele que vive e daquele que reina. E nunca, jamais se esqueça, Jesus te ama. Fica na graça.